ações e cotações. Para conversar conosco, nós vamos receber o analista de grãos da EdPoint, Luiz Roque. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Luiz. Obrigada pela sua participação. E é isso, nós vimos aí o impacto da safra americana para os preços da soja brasileira essa semana. O produtor já está acostumado com esses reflexos, mas eu queria trazer um pouco então da sua avaliação, se isso deve pesar e se outros fatores também aí estão no meio dessas cotações do preço atualmente. Obrigada de novo. A todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, de fato, né, como tu colocou, a gente teve uma redução no preço da soja lá em Chicago nesse início de semana, mas agora, né, mais para o final da semana, a gente viu uma recuperação. Muito dessa recuperação, veio de uma proposta, né, que já vem há um tempo se arrastando lá nos Estados Unidos, que é em relação à mistura de biocombustíveis, né, o equivalente ao nosso B15 hoje aqui no Brasil, né, a mistura obrigatória de biodiesel ao diesel fóssil, né. E a proposta que está correndo por lá, que deve ser confirmada até o final de março, conforme foi comentado nessa semana, é de um aumento expressivo, de um aumento de 55%, mais de 60% talvez, da mistura. Então isso trouxe um suporte para preço que, como tu colocou, vinha caindo, né, diante de um USDA que foi baixista, porque o USDA elevou a produção norte-americana e elevou os estoques norte-americanos, então o mercado não esperava por isso, o mercado esperava inclusive por corte de produção e praticamente a manutenção dos estoques, então isso trouxe um tom baixista, mas essa proposta da EPA, que a gente chama lá, né, a Agência Ambiental Norte-Americana, trouxe algum suporte. Obviamente a gente tem outros fatores, né, principalmente agora, o que pesa no mercado, no meu entender, é principalmente a produção brasileira que está começando a entrar. A gente está com a colheita começando no Brasil, a gente já tem máquinas nos campos aí do Paraná, do Mato Grosso, que foram os primeiros estados a plantarem a soja lá no ano passado, e a gente está caminhando para uma produção muito grande, uma produção provavelmente recorde. Então hoje nós trabalhamos aqui na EdPoint com uma produção de 178 milhões de toneladas e o viés é positivo, ou seja, podem haver ajustes positivos ainda, porque o clima em dezembro foi muito favorável, né, em praticamente todo o país. Nesse ano, é importante destacar, a gente tem a recuperação, né, ou está vendo a recuperação das lavouras do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um estado muito importante, é o terceiro ou o quarto maior estado produtor, dependendo do momento da safra, e nesse ano tudo leva a crer que o Rio Grande do Sul vai ter uma recuperação frente às perdas dos últimos anos e vai contribuir, né, para aumentar a produção brasileira, que deve bater um novo recorde. Então o viés é muito positivo, a produção brasileira deve ser muito grande, deve bater um novo recorde, e principalmente isso pesa nas cotações. Só para a gente ter uma ideia, no final de 2025, ou seja, 15, 20 dias atrás, a gente estava com preço lá em Paranaguá de 141, 142. Agora, nesse momento, os preços já estão sentindo esses fatores que eu comentei, especialmente a entrada da safra, e já estão se aproximando de 130 na base Paranaguá, então já mostrando uma pressão sazonal de entrada de safra aí, pesando sobre as cotações. Mas aí a gente está falando, então, pelo que vocês estão acompanhando na EdPoint, como que está o fluxo do fechamento desses contratos, então? O produtor está vendendo mais a 142 ou mais a 130? Como que está também essa velocidade do que está sendo colhido agora, que a gente sabe que foi comercializado lá atrás, é claro, mas para quem não comercializou, como que tem sido esse apetite, então, do produtor? Queria que você trouxesse também essa análise, exatamente porque com a colheita da soja avançando, e a gente tem expectativas aí de novo de uma super safra, a gente sabe que essa conta da calculadora aí faz toda a diferença para o produtor, né? Sem dúvida, o produtor que não negociou até o final do ano passado, naturalmente, o que tem necessidade de negociar agora está começando a pegar preços mais baixos. E se a gente olhar um pouquinho mais para frente, já pensando ali em março ou até mesmo maio, que são os próximos vencimentos dos contratos lá em Chicago, né, que balizam as nossas cotações aqui dentro, a gente já tem preço abaixo de 130, 128, 129, dependendo do momento, dependendo do vencimento. Então, a tendência, de fato, nesse momento, né, pelo menos de uma forma macro, e nesse momento, obviamente, né, falando especificamente desse momento, é de preços mais baixos ali na frente, especialmente com a colheita da soja aí pressionando os preços. Então, o fluxo, nesse momento, está um pouco mais lento. Os produtores estão vendo o preço cair e estão tentando segurar a soja. Mas a gente sabe que tem muitos produtores que têm necessidades, têm contas a pagar aí no primeiro trimestre ou no primeiro semestre, né, do ano,
e, naturalmente, tem que avançar um pouco nas negociações, embora o mercado não esteja oferecendo preços muito atrativos. Mas, de fato, se a gente comparar esse momento do ano agora, esse início de 2026, com as últimas semanas ou os últimos meses de 2025, o ritmo de comercialização está mais lento, exatamente porque o produtor está pegando um preço mais baixo do que ele estava vendo lá atrás. Interessante. Eu queria voltar na sua resposta anterior, na verdade, porque eu também fiquei com uma dúvida. Você falou, então, dessa questão dos Estados Unidos incrementarem essa produção deles, também muito olhando para bioenergia. Essa é a compreensão que a gente pode ter, pelo menos no momento. Os Estados Unidos estão investindo mais em bioenergia, investindo mais numa produção de grãos que vai trazer essa transição energética. A gente estava falando disso olhando, né, no bloco anterior, olhando para a União Europeia, se o acordo Mercosul-União Europeia pode fomentar a bioenergia, olhando aqui para a produção brasileira. Os Estados Unidos também estão olhando para a bioenergia deles, então? Estão olhando, sim. Eu acho que, especialmente nesse momento, né, que a gente passou por uma guerra comercial, de alguma forma ainda está dentro de uma guerra comercial, né, em nível mundial, com os Estados Unidos aí aplicando tarifas e recebendo tarifas recíprocas de vários países. Eu entendo que o governo Trump, né, está tentando compensar um pouco o produtor norte-americano, né, que perdeu bastante no passado, né. A gente sabe que as exportações norte-americanas caíram em 2025, né, estão se recuperando agora com a China voltando a comprar, mas ainda assim o volume, né, está bem abaixo de anos anteriores. Então, eu entendo que faz parte do plano norte-americano do presidente Donald Trump de compensar o produtor norte-americano por conta dessas perdas aí que ele teve no passado. Então, sim, os Estados Unidos estão avançando também nessa questão bioenergética, assim como, né, praticamente todo mundo. Isso é muito importante, isso veio para ficar de alguma forma nesse mercado de óleos vegetais, mercado de oleaginosas, porque é um vetor importante no lado da demanda, ajuda bastante a demanda interna dos principais países produtores, caso do Brasil, caso dos Estados Unidos, e é um vetor importante, tanto que aqui a gente tem o B15, provavelmente pode ter o B16 nesse ano ainda, e isso ajuda a gente manter um certo suporte nas cotações, porque aumenta a demanda, né, e diminui um pouco os estoques, então tirando um pouquinho do excesso de oferta. Então a resposta é sim, os americanos estão avançando, e o passo que eles querem dar esse ano é um passo bastante agressivo, né, como eu comentei. A proposta de aumento de mistura é de 55%, 60%, quem sabe até 65%. Né? Isso é como se a gente saísse no Brasil aqui de um ano para outro de B15 para B21, B22. Então é um aumento muito expressivo que, se confirmado, pode trazer um suporte adicional, né? Ou um suporte que hoje a gente não tem no mercado da soja, podendo trazer um ambiente um pouquinho menos negativo, um pouquinho mais positivo ali na frente. Então é importante a gente ficar de olho nisso também, porque sim, os americanos estão avançando nisso e é um vetor bastante importante para o mercado de soja aí nos próximos meses. Muito interessante, até porque a gente sabe que Estados Unidos dita tendência e, ao mesmo tempo, a gente lembra que o presidente Donald Trump saiu de vários movimentos, várias agências ligadas à ONU, inclusive agências voltadas a clima. Quando ele faz esse tipo de ação, a gente entende que é mercadológica, mas para os olhos do mundo, isso também tem a ver com a agenda climática, né? Interessante da gente acompanhar. E só para encerrar, queria saber se você traz algum outro destaque de grãos sem ser soja, o que o produtor está prestando atenção no campo, o que vocês da EdgePoint podem ajudar a gente também a compreender de outros grãos que não sejam aí o principal aqui para o Brasil. Eu acho que a grande dúvida agora é, né, para os produtores do Centro-Oeste, do Sudeste, que plantam a segunda safra, que normalmente é a safrinha de milho, né? É a atenção a isso, a atenção ao clima para a colheita de soja, para ver como é que vai ser a janela, né, para o plantio da segunda safra de milho, que deve começar em breve. Então isso é fundamental para a gente entender, né, daqui a algumas semanas, qual vai ser o verdadeiro potencial da nova safra de milho brasileira. Hoje a gente trabalha com uma nova expansão da área de safrinha no Brasil, mas eventuais atrasos de colheita na soja podem levar a atrasos de plantio no milho, aumentando o risco climático. O produtor pode deixar de plantar algumas áreas e isso pode diminuir um pouquinho o potencial. Então eu diria que o produtor, né, de grãos do Brasil, milho e soja especialmente, agora ele está concentrado no plantio da soja, mas em breve vai ficar concentrado no plantio do milho, na colheita da soja, perdão, e em breve vai estar concentrado no plantio de milho, muito de olho no clima, que ainda é um fator importante aí para a gente entender qual que é o verdadeiro potencial dessa nova safrinha de milho que vai ser plantada.